Muitos dizem que a internet vai acabar com a televisão um dia, mas isso não é verdade não. Durante décadas, a TV brasileira nos encheu com diversas gafes e micos que estão com certeza gravados na nossa mente e nunca vão sair de lá. Por isso, estará sempre viva, pelo menos na nossa memória. Você se lembra, por exemplo, da vez que Ana Maria Braga caiu ao vivo em seu programa? E quando o narrador soltou um palavrão ao vivo? O que acham de relembrarmos esses e muitos outros momentos icônicos da nossa televisão? Se a sua resposta for sim, fique conosco até o final desse vídeo. Só que antes, é importante que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada e assim nos apoia muito e nos motiva a continuar contando para vocês a origem das coisas. Que deselegante! O Jornal Hoje é um dos programas de notícias mais tradicionais e importantes da TV brasileira. Muito tiozinho vai para frente da televisão no horário da tarde para acompanhar as novidades do Brasil e do mundo que passam por lá. Porém, além de sério, o Jornal Hoje é também responsável por nos proporcionar alguns dos memes mais engraçados da internet. Evaristo e Sandra estavam apresentando o telejornal, como sempre, e chamaram a repórter de rua, chamada Mona Lisa, para falar mais sobre o assunto, para terem uma visão geral. Eles só não esperavam que isso aí iria acontecer. Quando a repórter Mona Lisa começou a falar, 2 homens que estavam sendo perseguidos vieram em sua direção, e um deles, que não vemos na imagem, soltou um meme clássico brasileiro. Me derrubaram aqui, ó! Mas os memes não acabam por aí não. Logo depois, quando a cena precisa ser cortada e volta ali para os repórteres no estúdio, Sandra Nemberg solta mais uma pérola. E em menos de 30 segundos a audiência é presenteada com 2 memes que ficaram marcados na TV brasileira. Olá, Sandra, boa tarde a você, boa tarde ao Evaristo. Nós conseguimos apurar agora há pouco que os médicos conseguiram... Me derrubaram aqui, ó! Próxima semana! Isso? O que é isso? Vamos voltar pra cá. Infelizmente, a gente viu que a Mona Lisa Perrone foi interrompida por quem a gente não sabe. Que deselegante. Né? Totalmente. Modo avião. Telejornais são programas sérios, normalmente não tem espaço para gracinha. Por isso, quando algo fora do planejado acontece, se transforma naquele mico. E tudo ainda piora quando o programa é ao vivo. Este senhor chamado Leonardo Barbalho foi convidado pela TV local para falar sobre uma feira de empregos que ia acontecer em João Pessoa, Paraíba. No começo, tudo parecia muito bem. O convidado informava o que os candidatos precisariam fazer para conseguir as vagas que seriam ali ofertadas. No entanto, as coisas ficaram um pouco complicadas quando o celular dele começou a tocar do nada, no meio da conversa. Não foi um toque comum. Para desespero da apresentadora e do próprio Leonardo, uma swingueira baiana começou a tocar alto no celular e atrapalhou tudo que os dois estavam falando. E o mais engraçado é que depois que desligou o aparelho, os dois voltaram à conversa do mesmo ponto, como se nada tivesse acontecido. Olha, amigão, faltou colocar o celular no modo avião, não é não? Acho que da próxima vez ele não vai esquecer. Bom, se ele for chamado de novo para algum programa. Carpinteiro, mecânico, eletricista. Pode desligar o seu celular, porque realmente as pessoas não sabem que o senhor está nessa hora dando uma entrevista, né? Mas como o senhor me dizia, então, quais são... Cadê a porta? Muita gente assiste o programa da Ana Maria Braga, é claro. Alguns para aprender receitas, outros pensando em vários conteúdos do programa, chamado Mais Você. Ana Maria é uma das apresentadoras mais antigas e famosas da nossa TV, e já por muito tempo tem até o seu horário estipulado nas manhãs da televisão. Por causa do tempo que já ficou no ar ao vivo, ela também é bem conhecida pelas muitas gafes e micos que já cometeu. Como a vez que ela simplesmente desabou de uma cadeira ao lado de outra apresentadora da emissora. Se esse momento cômico não foi suficiente, vale a pena lembrar da vez que Ana Maria resolveu subir num balão de ar. Não conseguiu e, adivinha, ficou pendurada pelas pernas. Calma, calma, nada tão ruim que não possa piorar. Como a ocasião que um cachorro, convidado do programa junto do seu dono, simplesmente confundiu a apresentadora com o poste e fez xixi nela. É, amigos, isso realmente aconteceu. São pérolas que só acontecem aqui, ao vivo, na TV brasileira.
Outro momento engraçado no Mais Você aconteceu quando Renato Aragão, o famoso Didi, foi para o programa com a sua filha, que ainda era pequena na época. E na hora de se despedir, ele se virou e foi em direção à saída. Só que o ator e comediante acabou se atrapalhando. Renato Aragão não percebeu que a porta estava um pouquinho mais à frente e deu de cara com o vidro que servia como parede. Coitado! A sua filha ainda percebeu antes que ele ia dar de cara no vidro, até tentou avisar, mas ela falou baixinho e não conseguiu evitar o desastre. A Ana Maria e o Louro José começaram a rir, sem perdão. Depois, até o Didi entrou na gargalhada. Tudo isso para disfarçar que o nariz estava doendo, né? Esse volta mais, caiu da cama hoje. Tchau, vai com Deus. Tchau. Ontem, Louro, você lembra que nós falamos? Nós falamos de um assunto aqui, que foi um negócio de coisa que... Meu O que ele fez? Se eu fizer. Palavrão ao vivo. Programas esportivos, principalmente aqueles que falam sobre futebol, fazem muito sucesso aqui em terras brasileiras. Não por menos, canais como Sport TV recebem muita audiência todos os dias. Principalmente agora, né, pessoal, que estamos passando aí por um momento Copa do Mundo. E no ano de 2017, Thiago Maranhão e seus colegas jornalistas estavam apresentando o tradicional programa Troca de Passes e falando sobre o Campeonato Paulista de Futebol. O Corinthians tinha enfrentado o Botafogo de São Paulo, em Ribeirão Preto, mas a partida não foi muito boa de assistir, se é que você me entende. Thiago Maranhão, o apresentador principal, decidiu então chamar Milton Leite, que narrou o jogo, para falar sobre os lances que viu durante os 90 minutos. Porém, Milton não tinha percebido que já estava ao vivo e acabou soltando uma pérola. Os apresentadores do Troca de Passes nem sabiam onde enfiar a cara e só tentaram dar uma desculpa esfarrapada para o palavrão ao vivo de Milton Leite. O problema é que agora já foi, não podiam fazer mais nada. A única coisa que restou foi imitar Roger, que só conseguiu rir da situação. Fazer o quê? Eu sei que foram piores momentos e não melhores momentos. Boa noite, Milton. Eu não tô ouvindo do que eles falam, hein? Ó, vazou ali, porque comunicação está ruim, televisão ao vivo escapa às vezes, né, Rafa? Cuidado com o portão. Um dos trabalhos que mais rendem gafes na TV brasileira, sem dúvida nenhuma, é o de repórter de rua. Até porque nunca se sabe que tipo de pessoa se vai encontrar por aí, não é? Então, durante o jornal local de Recife, no Pernambuco, por exemplo, esse jornalista estava entrevistando moradores para falar sobre o esgoto jogado nas ruas da cidade que estava ali causando muitas doenças. Em certo momento, ele começa a conversar com a dona Aldilene, que responde a sua pergunta sem problemas. E é justamente daí que vem o mico. Atrás da senhora que estava sendo entrevistada, outra mulher idosa observava a cena, só para aparecer na TV também. O problema é que ela colocou a cabeça para fora, mas esqueceu de parar o portão automático, que veio em sua direção. Dá só uma olhada. Com certeza, já faz 2 anos que... 2 anos já? 2 anos. Olha aqui pra gente. É claro que várias pessoas ficam com dó da senhora, correm para ajudar, até porque ela gritou muito alto e ali na ocasião todos perceberam que ela ficou presa no portão. Inclusive telespectadores que assistiam o jornal no momento do mico, sem saber se é para rir ou para chorar, né? Enfim, Dona Aldilene, que dava entrevista, até começa a dar risada. Mas aí o repórter volta com a pergunta e ela continua falando. Esse sim é profissional, hein? Se fosse eu, não ia conseguir continuar não. É inevitável, minha gente. E você que está assistindo o nosso vídeo, acha que ia conseguir ficar sério? Conseguiria segurar a risada? Qual desses micos foi o mais engraçado? Deixe a resposta abaixo na parte reservada. E não vai saindo sem se inscrever, deixar seu like e compartilhar. Ajude o canal. Nós aguardamos você no próximo vídeo. Até lá!